a gente vem aqui falar um pouquinho sobre como manter a qualidade desses módulos no processo construtivo e principalmente no pós-vendas, né? Então, essa é a ideia, mas já aproveito para parabenizar aqui a FRG, é o primeiro fórum de geração centralizada, então, conseguindo reunir tanta gente boa, todos os grandes fabricantes. A gente participa dos fóruns de geração distribuída, e ter o primeiro fórum centralizado é bastante importante. Meu nome é César Augusto, eu sou sócio diretor da OIM Solar e também da Domínio Solar. Trabalho com Turnkey, trabalho com EPC, empresa integradora desde 2015, e a OIM Solar ela surgiu justamente com a necessidade de cuidar do mercado de energia, né? A nossa ideia aqui é justamente vir aprender um pouco mais com o mercado de geração centralizada, trocar conhecimentos, trocar oportunidades. Então, são desafios que tem pela frente, mas uma coisa a gente sabe, para que a gente possa fazer toda essa tecnologia performar e trazer o recurso para o investidor, tudo que é investido precisa ser mantido, né? E essa é a nossa função aqui como uma empresa de operação e manutenção. Então, um pouquinho sobre a OIM. Ela iniciou em 2015, a gente vem fazendo, desde lá no início, eram projetos de telhado, então, começar a cuidar de projetos menores. Depois, a gente entrou no mercado de geração distribuída. Hoje, a gente opera algumas usinas para grandes players já no mercado também, desenvolvedores, né? E estamos aqui no fórum justamente para poder trocar um conhecimento e colocar um pezinho na geração centralizada também. Hoje, em geração distribuída, a gente atua mais ou menos com 240 megawatt-pico, são usinas distribuídas pelo Brasil, buscamos sempre estar acima dos 99% de disponibilidade. É um grande desafio dentro de um país com dimensões geográficas que a gente tem, é um grande desafio para projetos menores de geração distribuída, conseguirmos fazer relação do custo-benefício, né? Muitas vezes o CAPEX não previu adequadamente o OPEX, e aí quando a gente entra no processo, sofre, né? O próprio desenvolvedor, o próprio investidor. Então, a gente sempre cita que é muito importante no planejamento olhar realmente todas as etapas. O fórum está servindo aqui para mostrar muita tecnologia. A gente precisa ter muita inteligência no planejamento das plantas, na negociação com os investidores, para ter lá o LCOE, que foi muito falado hoje, né? Ontem e hoje, que funcione, né? E a OIM está dentro desse processo também, extremamente importante. Então, hoje, instalações de GD e já começando a trabalhar alguma coisa de geração centralizada. Aqui tem alguns clientes que nos deram aí a honra de poder trabalhar juntos, né? Então, a gente já vem operando com grandes players do mercado nacional, né? De novo, aprendendo, trabalhando de forma colaborativa, entendendo qual a necessidade de cada um, construindo junto um modelo, porque recebemos várias RFQs para fazer o projeto e eu quero o SLA de 20 minutos, de 2 horas, de 1 hora, de 6 horas, eu preciso de 2 pessoas, 3, 1, enfim, o que é o melhor para aquele projeto, qual é o quanto que encaixa, quanto que pode ser feito de investimento para manter aquela planta funcionando. Então, a gente trabalha de forma colaborativa com os parceiros, com os desenvolvedores, para a gente encontrar uma solução adequada. A nossa ideia é que, justamente, para a geração centralizada, nós possamos trazer um pouquinho dessa experiência de GD, aprender muito com pessoas experientes de GC e criar produtos para que a gente possa entrar nesse mercado também pela porta da frente, como a gente diz, né? Então, presença, hoje estamos no Brasil todo, né? Que é um grande desafio, então são em torno de 98 usinas. Aqui tem usinas em telhado, tem a maioria em solo, né? Operações clusterizadas e não. Então, é um grande desafio logístico a gente operar no Brasil inteiro, mas estamos trabalhando duro com equipe capacitada para estar desenvolvendo todo dia uma solução e poder
tá chegando em todos os pedacinhos do país. Bom, o que nós fazemos? Então, em Curitiba, nós temos um centro de operação de geração. Esse centro ele acompanha 24 horas por dia. Claro que a energia não joga à noite, mas à noite nós temos problemas de furto, problemas indesejados ou até eventuais desligamentos de rede também por alguma situação. Então, a gente tem hoje uma operação 24/7, né? Acompanhamos o tempo todo as usinas para poder manter disponibilidade, para poder tomar algum tipo de atitude rapidamente, acionar, sei lá, em situação de furto de madrugada, acionar a polícia, uma empresa de segurança, tentar rearmar rapidamente a usina, para que quando comece o raiar do sol ali, a gente tenha a disponibilidade total do ativo. Então, o centro funciona lá em Curitiba. Nós temos uma unidade de comissionamento, que atende ao mercado, atende as plantas de alumínio solar também, atende ao mercado, e aí nessa unidade do comissionamento, onde a gente faz o que a gente chama do recomissionamento. Quando nós vamos assumir uma usina, é fazer uma validação, uma verificação dessa usina, para que a gente possa, a partir dali, realmente responder por aquela usina no que ela está predisposta a gerar e a produzir, né? Foi falado ontem aqui, acho que foi o Luiz Marques, da Comerc, sobre modalidades de atendimento. Então, nós temos, de forma colaborativa, clientes que a gente atende como full OEM, fazemos tudo. Temos clientes que a gente atua com parte desse OEM. Então, o cliente fica lá com uma pessoa local cuidando da usina, fazendo limpeza, e a gente acompanha a geração e orienta qual é o momento de uma limpeza e de algum outro tipo de atividade. Toda a parte de manutenção, aí remoção de equipamentos, a gente gosta de dizer que somos braços dos fabricantes, né? Pode ser resolvido uma questão em campo, às vezes difícil é caro você tirar um equipamento, mandar para um centro, voltar. Então, as equipes também estão preparadas para fazer ali um tipo de atividade rápida dentro da usina do cliente. Depois, a parte de limpeza e zeladoria. Então, a gente vem investindo também em tecnologia, por mais que seja simples, mas braço de limpeza, carrinho de roçagem, evitando estilhaçar pedra em módulo, enfim, tem uma série de situações, cada detalhezinho precisa ser trabalhado. Gestão de sobressalentes, a gente vai falar um pouquinho depois ali, importância dos spare parts, ou pelo menos como é que a gente chega no spare part rapidamente, porque também não adianta ter uma equipe preparada e não ter a peça para repor, se for o caso, né? Todos os módulos que são necessários ter uma destinação, tem destinação certificada, então a gente já tem parceria com empresas de reciclagem, tá? Então não é convencional. E a parte de retrofits de usina, que a gente tem percebido que pelo boom do mercado, crescimento rápido, dificuldade de qualificação de mão de obra, existem algumas usinas por aí sendo instaladas de certa forma temerária, então alguns retrofits já vêm ocorrendo há um tempo, a gente também tem que fazer isso. Ainda, só para agilizar, como o nosso mercado é muito grande, a gente aqui está falando de geração centralizada, mas hoje quase 1,5 milhão de consumidores fizeram seu investimentozinho de R$30 mil, 40, 50, 100, e aí às vezes estão largados. Como é que eu sei a hora de limpar, a hora de se o crédito está chegando na minha conta, se está gerando o que deveria gerar? Então a gente desenvolveu o aplicativo OEM Smart Solar, que vai na palma da mão, vai dizer, ó, chama alguém para limpar, a concessionária não mandou o crédito para você, o inversor parou de funcionar. Então, essa é a ideia do aplicativo, fazer um papel para o grande mercado de auxiliar na questão da usina, né? Da geração. Bom, aí o último, rapidinho, também pela dificuldade que a gente percebe de usinas espalhadas a nível Brasil, muitas localidades com dificuldade de comunicação. Então, a gente criou o OEM Solar Link, comunicação via satélite, para que a gente consiga, de fato, ter a conexão íntegra para a gente tomar os dados, que não adianta a gente estar trabalhando se não tiver acesso aos dados. Precisamos dos dados para saber o que está acontecendo com a usina, né? Então, ter a garantia dessa conexão é importante, estabilidade na coleta, aumento de eficiência do monitoramento,
economia de tempo e dinheiro, né? E também tem um acesso confiável. Então, a ideia do SolarLink é justamente atender um problema que a gente também identificou no mercado. E aí? Estamos aqui, né? A gente falou um pouquinho sobre geração distribuída, mas a ideia é que a gente coloque um passinho, dê um passinho, né? O próximo passo para a geração centralizada. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Nós vamos colocar algumas situações aqui na sequência que valem para todo o mercado, né? Então, assim, tá aqui, foram 2 dias muito ricos de conversa, de relacionamento, de aprendizado, né? E a gente quer colocar um pouquinho também da nossa visão de serviço dentro desse mercado. Então, como tornar um OEM mais efetivo e competitivo? Ou seja, todo mundo corre atrás disso, é o tempo inteiro, né? Então, a gente coloca algumas situações aqui dentro dos desafios construtivos, né? Iniciando com cabos, né? Então, por exemplo, aqui na questão de cabeamento, os investimentos são vultosos nas usinas. E aí, às vezes, lá na contratação do EPCista ou do instalador, existe uma certa negligência. Representa muito pouco perto do montante de um projeto. Mas se o cara passar um cabo de forma equivocada, ou se for por conta dele comprar um cabo e não for verificado a certificação do cabo, muitas horas, muitos HHs aí vão ser gastos para identificar um problema dentro de uma grande usina. Então, coisas pequenas, em traços, claro que cabeamento não é pequeno, mas a colocação, a passagem de um cabo por uma caixa de passagem que tenha borda muito aguda, pode criar algum tipo de problema de cortar. Então, cuidado desde o início. Nós já pegamos situações de cabos, de compra de bobinas de cabo, onde a ponta tinha 6 milímetros, no interior dele tinha 4, 3 milímetros. Então, colocamos dentro do nosso processo lá do Mini Solar, que constrói a usina, só comprar cabo que venha com uma RT, fazer os testes antes de chegar a bobina, enfim, para poder justamente evitar esse custo lá na frente, porque depois que enterrou, que colocou, que lançou, é complicado, muito custo de mão de obra, né? Da parte aqui de estruturas, né? Vamos lá. Dentro do que a gente vê, tanto de pós-vendas quanto de instalação. Grandes fabricantes de trackers passaram por aqui, né, nesses 2 dias, e sempre isso. Independente, a negociação sempre vai ocorrer, mas entenda um nível daqui para cima, né? Porque precisa de qualidade, gente. Senão não tem jeito. Nós tivemos situações de pegar com torção de eixo por conta de vento, né? E como é que faz? Vai gastar muito depois. Então, o CAPEX tem que ser entendido que o investimento precisa ser bem planejado, mas, lógico que para nós, como OEM, é melhor que eu tenha um problema que eu vou ter serviço. Mas falando como cadeia, como negócio de energia, são pontos críticos, né? A escolha, então, do fabricante, a colocação, a instalação, o alinhamento, a definição do tipo do terreno, tudo isso é extremamente importante para que a gente consiga ter realmente resposta dentro do projeto. Parte de módulos, né? Então, como a gente acompanha o dia a dia no pós-vendas e acompanha também pela Domínio Solar a parte de instalação, um dos pontos que a gente sempre bate, e hoje está melhorando isso, mas no passado, por não ter mão de obra qualificada, o operador pegava lá, o instalador pegava a placa e botava na cabeça, né? E ainda não tinha tecnologia HJT, né? Que pode ainda ter menos risco de microfissura, etc. e tal, mas isso tem que ser melhorado, tem que ser trabalhado com treinamento, e, de novo, é o investimento numa boa empresa de EPC para justamente esse tipo de coisa não acontecer. Alinhamento de módulos num processo de instalação, parece coisa boba, lógico que tem a parte de design, fica bonito, mas se deixa módulo desalinhado, um middle clamp pode soltar com ação de vento, e aí você vai ter um acidente, tem uma placa voando, e um alinhamento já protege, corrige isso, ajuda nisso, né? Parte de conexões, crimpagens, alguém também citou aqui, é uma etapa muito, entre aspas, barata do processo todo de instalação, mas se a crimpagem for inadequada, você vai perder muitas horas de serviço até identificar um problema,
em milhares de cabos, em milhares de módulos, em milhares de conectores. Então, de novo, mão de obra, treinamento, processo, procedimento, extremamente importante. A parte dos inversores, né, já pegamos alguns retrofits, onde, sei lá, usina de 2 megas, por exemplo, usinas em GD ainda, né, não tinha nenhum tipo de identificação dos cabos. Então, você não conseguia chegar a uma string, saber o que estava, o que era, o que não era. Então, pré-teste de inversor, identificação do cabeamento das strings, super importante dentro de um processo, porque depois, na OEM, no processo de pós-vendas, fica muito mais fácil fazer um trabalho, fazer uma intervenção. Entrando na parte de solo, né? Às vezes também, de certa forma, negligenciado ou não ficando em tanta evidência. Então, quando a gente fala num grande projeto de usina, a gente vai pensar nos módulos, né? Vai pensar nos inversores, vai pensar nos transformadores, na subestação, enfim, mas existem vários detalhes, né, que a gente está colocando aqui que são importantes no processo de desenvolvimento do projeto. Então, eu vou passar alguns pontos aqui. Por exemplo, drenagem, né? Mesmo uma drenagem de primeira linha, se você não tiver um solo protegido ou bem compactado, ela não vai atender. Então, tem que ter um cuidado muito grande nessa etapa, nesse processo. Parte de terraplanagem, claro que todo mundo, nós vamos trabalhar o máximo para ter um custo menor possível nas etapas de terraplanagem e corte, mas existem as empresas fazendo planejamento, fazendo projetos que possam se adequar a alguns tipos de terreno, você tem um CAPEX menor em equipamento e na parte de corte. Então, importância também de buscar uma empresa parceira que possa desenvolver um bom projeto para você ter uma otimização, mas não deixar de fazer o que é essencial, que é um bom projeto de terraplanagem e drenagem, evitar o máximo de corte, né? A parte de compactação também extremamente importante. Alguns players dizem, a usina está compactada, eu não preciso mais me preocupar. A área está compactada, né? Mas se for mal compactada, ou a depender da região, chuva, etc. e tal, pode trazer problemas de erosões ali, como vocês viram na primeira imagem, né? E a questão de proteção de solo, que também não é muito vista, né? Mesmo tá feito um trabalho direitinho, se preocupam, tinha que haver a preocupação em proteger esse solo. Uma vegetação para poder realmente reduzir o risco. Não colocar vegetação apenas nos taludes. Procurar já espalhar e fazer uma proteção geral do solo, né? Quando for possível, claro. Às vezes vai trabalhar bifacialidade, brita ou algum outro tipo de situação, mas máximo de proteção é desejável, né? Dá uma aceleradinha aqui. Bom, ontem também teve uma discussão interessante que chegou até o chat GPT ali, né? Se inversor central, se inversor string, enfim. O importante é um bom projeto, um bom equipamento, para que quando precisar de uma operação, uma manutenção preventiva ou corretiva, possa ter todo um histórico, ter todo um diagrama que a gente possa atuar para corrigir rapidamente o problema, né? As tecnologias estão diversas, estão evoluindo muito. O importante é realmente trabalhar com o melhor possível para a gente poder depois fazer uma operação, uma manutenção rápida e com custo barato. A outra discussãozinha aqui que eu até fiz no evento aqui dos trackers, eu fiz a pergunta, justamente para reduzir custo, para reduzir CAPEX, vamos evitar o cabeamento, né? Então, vamos chegar de forma wireless e as baterias que movimentam os trackers é a tecnologia, né? Mas sempre fica a discussão, que eu acho que é interessante, claro, a tecnologia está evoluindo muito, mas é um desafio entender isso, né? Porque você vai ter muitas baterias dentro de um projeto, então, muito importante o plano de manutenção para que a gente consiga substituir essas baterias no tempo correto, para que nunca haja parada do equipamento. Parada de um tracker numa GC, a gente já sabe o que dá no final das contas, né? Então, ficou uma discussãozinha aqui também sobre fazer cabeamento, ou realmente wireless com bateria e tal. Aí entramos aqui numa outra etapa que a gente também percebe, estamos atuando, e aí a garantia do fabricante não previa uma reposição rápida do módulo, ou de um inversor, ou de uma peça, um componente qualquer, e esse produto não está disponível, e a usina parou,
e aí, né? Então, eu tenho uma equipe preparada para fazer uma substituição, uma reposição, mas eu não tenho o produto disponível. Então, uma atenção realmente na questão de ter um contrato bem pensado, definir um prazo de reposição, se for possível. Lógico que a gente vai trabalhar em grandes players, como estavam aqui, e isso é possível, trabalhar dentro de um contrato, né? Analisar justamente esse impacto de disponibilidade. No outro evento que a gente participou, tinha um player que justamente teve um problema com um transformador numa GC, prejuízo acima de 40 milhões, negócio grande. Então, são muitos pontos que a gente tem que verificar. Estoque de sobressalentes, super importante realmente manter. Tá? Eu vou ter que acelerar porque o tempo já estourou, mas já estamos terminando. Por fim, acho que eu pulei um, não? Só aqui, só um pouquinho. Não, beleza, é que está o número ali errado mesmo. Por fim, a questão que é o grande desafio que todos temos, nós também não somos diferentes, o desafio da mão de obra. Tá? Então, realmente, é muito crítico. O país teve um crescimento rápido dessa demanda, de uma mão de obra que não existia, né? Uma mão de obra de curtíssimo prazo. Vamos falar que nós estamos desde 2015 no mercado, onde ele começou a acelerar em 2016, 2017, GC talvez um pouquinho antes, alguma coisa assim. Então, é um mercado novo, mas decorrente de Lei 14.300, decorrente de mudança de resolução na cobrança da TUJ de GC, isso tudo impactou, acelerar a produção, a construção de usinas, e cadê mão de obra para tudo isso? Então, é um sofrimento que existe. A gente também sente isso nos processos que a gente tem, na contratação, na capacitação, mas a gente vem trabalhando muito, né? Até hoje aqui está o Casai presente, que foi recentemente incorporado ao time da OIM, para nos ajudar no desenvolvimento desses times, para poder justamente atender o mercado. Legal? Bom, gente, era isso. Obrigado aí pela atenção de todos. O contato está aqui e fico à disposição aí para qualquer outra dúvida. Obrigado.